Livro Onde está Deus durante a minha tempestade? De Kenneth Wayne Hagin. Capítulo 11. Alegre-se no Senhor. Você já enfrentou uma tempestade e nenhuma resposta à sua aflição pareceu surgir? Deus lhe preparou o caminho para a vitória e a resposta repousa nele. Por isso, é muito importante saber no que você presta atenção quando a batalha está no auge e você tem dúvidas sobre como agir. Abacuque 3, do 17 ao 19. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. No início dessa passagem, Abacuque descreve um cenário árduo, de falta de colheitas, rebanhos perdidos, escassez de alimentos e pouca esperança para a sobrevivência e o bem-estar do povo. Uma situação desoladora. No entanto, o profeta não manteve os olhos no problema, e sim no Senhor. Ele escolheu adorar, apesar das circunstâncias que atingiram Judá. A adoração de Abacuque é uma demonstração da sua profunda reverência a Deus e da sua fé e confiança em Jeová, o grande eu sou. É fácil louvar o Altíssimo quando não está passando por dificuldades. O desafio é louvá-lo em meio às tribulações. Foi o caso de Abacuque. Talvez você não possa falar de figueiras que não floresçam e oliveiras que não deem frutos, mas talvez possa falar de empresas falidas. Muitos podem discorrer sobre perdas financeiras ou de emprego, ou uma reviravolta na economia, ou a falta de meios decentes para sobreviver. Passar por esses infortúnios pode ser devastador. O estresse parece esmagador. No entanto, Deus ainda nos chama para uma vida de adoração e alegria. O nosso louvor é uma demonstração do nosso amor ao Senhor e da nossa fé e confiança nele. Dessa maneira, criamos um acesso ao Altíssimo, permitindo que Ele trabalhe em nossa vida, trazendo bênçãos para nós e glória para o seu nome. As circunstâncias da vida estão em constante mudança. As pessoas vêm e vão. O mercado financeiro sofre oscilações regularmente e os negócios são lucrativos em um momento e sofrem prejuízos no outro. Até o nosso corpo físico muda diariamente. De modo visível ou não, ele envelhece a cada dia. As transformações ao nosso redor são frequentes. No entanto, sabemos que a palavra de Deus não muda. Se o nosso foco estiver nela, podemos navegar nas tempestades e nas marés flutuantes da vida, emergindo delas com a vitória. Muitas pessoas vivem dominadas pelas circunstâncias à volta delas. Em outras palavras, ficam felizes se as condições são positivas e tristes se negativas. Um dia estão animadas e no outro cabisbaixas, como se estivessem em uma montanha russa emocional. Esperança para o futuro. Durante a Grande Depressão, várias pessoas tiveram enormes perdas materiais. Casa, carro, outros bens e ainda muitos pertences pessoais. A frequência às igrejas e a procura por louvores cristãos aumentaram durante aquele período da história. Músicas como When We All Get to Heaven, Quando Chegarmos ao Paraíso, e Everybody Will Happen Over There, Todos Serão Felizes Lá, se tornaram populares. O povo perdeu a esperança no governo, na bolsa de Wall Street, na economia e talvez no sonho americano. Naquele tempo, porém, muitos se apoiaram na glória eterna. Temos passado por um momento econômico preocupante, com empresas se restaurando, negócios em queda e investimentos ruindo.
Diante desse cenário, é preciso concentrar-se no que é permanente na vida. Os cristãos de hoje têm a mesma fé na glória e certamente estamos cada vez mais perto da volta de Jesus. No entanto, o Altíssimo não nos deixou sem esperança para a nossa vida terrena. O paraíso é um lugar glorioso e devemos ansiar pela eternidade com o Senhor, mas também precisamos confiar na palavra de Deus a fim de mudarmos as circunstâncias e triunfarmos em nossa jornada no mundo natural. Abacuque disse: Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3,18. O profeta esperava confiante em Deus por um futuro melhor. Entretanto, as circunstâncias vistas por ele refletiam qualquer coisa, menos prosperidade. Atualmente, muitos servos de Deus estão perdendo a esperança. Eles se preocupam e perguntam ao Senhor: o que fazer? Como Abacuque conseguiu se alegrar na adversidade? Só pode ter sido por causa do conhecimento dele acerca do Altíssimo. Quando se conhece o Senhor, seu caráter, sua natureza e suas habilidades, é possível permanecer firme na fé, mesmo durante as oscilações da vida. Você deve louvar a Deus por quem Ele é, mesmo em tempos difíceis, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ver Hebreus 13:8. Em momentos bons e ruins, é sempre importante se regozijar no Senhor. A alegria antecede a vitória. Assim como é bom render graças ao Senhor por quem Ele é, mesmo durante circunstâncias ruins da vida, também o é quando se alcança a vitória, ao chegar à outra margem da tribulação. Abacuque louvou a Deus, inclusive por isso. Ele se alegrou no Deus da sua salvação, porque sabia que o Altíssimo viria ao socorro dele e o ajudaria. Como você reagiria se não tivesse capital para pagar uma obrigação financeira de valor alto em atraso e alguém se aproximasse dizendo: eu cuido desse assunto? Você olharia completamente apático para a pessoa e lhe diria em um tom frio: obrigado? Você ficaria feliz e animado, não é? Quem crê na resposta do Senhor à oração precisa alegrar-se no Deus da sua salvação. Você tem de encher-se de júbilo, animar-se e agradecer antes mesmo de receber o que pediu ao Altíssimo. O Deus da salvação suprirá todas as suas necessidades. Você pode depender dele para isso, pois ele nunca muda. Seja qual for a tribulação ou provação que estejamos enfrentando, possuímos todos os motivos para nos alegrarmos. Romanos 8,32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? O Pai não poupou o seu único filho. Ele o entregou de boa vontade a fim de resgatar-nos do pecado, salvar-nos do inferno. Se Deus nos deu o seu melhor ao enviar Jesus, por que algumas vezes duvidamos da sua disposição em nos curar, libertar e suprir as nossas atuais carências? Deus é o nosso estabilizador. Ao enfrentar crises, seja qual for a natureza delas, falta às pessoas o conhecimento necessário que as ajude a manter o foco em Deus e não nas circunstâncias. O texto de Isaías 33:6 declara: e haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Conhecer Deus e ter um relacionamento íntimo com Ele, como era o caso de Abacuque, traz grande segurança em tempos de incerteza. É fácil entender por que algumas pessoas se apavoram em meio a uma tribulação. Elas não têm algo que lhes promova equilíbrio. A fim de ilustrar a situação, os aviões são equipados com um instrumento chamado estabilizador ou cauda,
que os deixa estáveis enquanto voam. O estabilizador equilibra a aeronave contra forças que atuem nela durante o voo, ajudando-a a direcionar e a manter-se no ar. Sem esse mecanismo, desastres aconteceriam. Deus é o nosso estabilizador. No entanto, se a nossa atenção estiver na adversidade e não na palavra, em vez de nos alegrar em tempos de angústias, ficaremos com medo, confusos, trêmulos e instáveis. Começaremos a questionar o Senhor sobre o motivo de estarmos passando por determinada provação. Algumas pessoas se aborrecem com o Altíssimo, com os outros e até com elas mesmas durante uma tempestade. Elas questionam o pastor, a igreja e muitas vezes afastam-se do que é essencial para a estabilização delas no meio da turbulência. Essas pessoas ainda precisam entender que todos nós enfrentamos problemas na vida. Ninguém está imune a isso. Deus não é o causador dos nossos problemas. Ele quer nos livrar deles. Esse é o motivo pelo qual devemos nos alegrar no Senhor em tempos difíceis. Abacuque previu um período de tribulação para Judá, mas ele não se desesperou. O profeta sabia que aquele povo era de Deus e que ele não os rejeitaria nem os abandonaria. Quem acredita na obra completa de Cristo, isto é, quem aceitou Jesus como Salvador, faz parte do povo do Senhor. A passagem de Hebreus 8:6 afirma que nós temos uma nova aliança, confirmada em melhores promessas do que as pessoas que viveram sob a antiga aliança. Provando da fidelidade de Deus em tempos difíceis. Eu me lembro de quando meu pai viajava como pregador itinerante. Nas décadas de 1940 e 1950, os pastores viajantes não recebiam um cheque ao serem convidados a ministrar a palavra. As igrejas ofertavam a ele moedas de 10 centavos, notas e tudo mais. Naquela época, meu pai visitou uma igreja na qual a maioria dos membros eram fazendeiros. Na hora do ofertório, o pastor fez um longo apelo por dinheiro, dizendo: "Eu sei que tem sido um ano ruim para a colheita. O granizo havia destruído os tomateiros da região e uma praga atacou acres de plantações de algodão." O pastor continuou: "Mas nós precisamos levantar uma boa oferta para o irmão Reagan." E ele prosseguiu alguns minutos falando sobre isso. Eu acompanhava o meu pai e tinha uns 9 anos naquela época. Recordo-me daquela reunião perfeitamente. Meu pai havia acabado de receber algumas revelações da Bíblia sobre prosperidade, e o Senhor dissera a ele: "Não pregue sobre dinheiro da maneira como fazia antes." Então, Deus ensinou meu pai a como reivindicar as suas necessidades na autoridade da palavra. Antes do culto seguinte, meu pai chamou o sacerdote e disse: "Não faça apelo algum por dinheiro quando solicitar que me abençoe. Apenas fale: 'Nós vamos levantar uma oferta para o irmão Reagan.' Diga apenas isso." O pastor ficou admirado. Ele declarou: "Se eu fizer isso, você não receberá um tostão sequer." Aquele homem provavelmente pensou que meu pai estava louco. No entanto, o meu pai havia descoberto o maior poder estabilizador do universo, a palavra de Deus. E assim, estava colocando o aprendizado em prática. Na verdade, ele estava muito confiante que o Senhor cuidaria dele e por isso disse: "Bem, se eu só ganhar 10 centavos, você não me ouvirá reclamar ou dizer uma palavra sobre isso." Relutante, o pastor seguiu a instrução do meu pai. A quantidade arrecadada naquela noite foi a maior já ofertada pela igreja a um ministro visitante. O líder da congregação disse a meu pai: "Eu nunca vi coisa igual." Além de ensinar as pessoas a confiar em Deus e na sua palavra, meu pai a experimentou. Quando a situação parecia crítica,
Ele tinha uma força estabilizadora que o mantinha firme durante as crises da vida e o levava a salvo e vitorioso para outra margem das tempestades. Em Abacuque 3, do 17 ao 19, o profeta está dizendo ao povo que não se prenda a circunstâncias negativas, mas que se alegre no Senhor e mantenha o coração firme e estabilizado nele. As situações mudam, mas Deus não. Ele é a nossa salvação. Isto é, o Altíssimo supre todas as nossas necessidades: libertação, proteção, bem-estar, prosperidade. Talvez algumas pessoas afirmem: você não sabe das minhas dificuldades. Em meus 50 anos de ministério, ouvi isso inúmeras vezes. Há irmãos que se ofendem caso alguém tente ensiná-los a concentrar-se em Deus durante as tempestades da vida. Encorajar alguém a focalizar o Altíssimo em meio a uma crise não é minimizá-la. Afinal, essa é a atitude principal para a pessoa passar pela provação e desfrutar de dias melhores no futuro. O Senhor nunca passa por cima da nossa vontade. Em outras palavras, devemos convidá-lo a entrar em nossa vida e participar das situações a qual estamos enfrentando. Quando ficamos preocupados, inquietos ou murmurando na tribulação, é como se atássemos as mãos de Deus e Ele não tivesse como nos ajudar. Nós fechamos a porta para Ele. No entanto, quando levantamos as mãos e a voz em adoração, entregando a preocupação e o controle dos nossos problemas para o Altíssimo, nós permitimos que Ele nos estabilize, fortaleça e guie em tempos difíceis. Abacuque declarou: Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Abacuque 3,19. Algumas pessoas não querem ser fortalecidas durante uma adversidade. Elas preferem ser retiradas da provação sem enfrentá-la. Rejeitam a oportunidade de aprenderem com Deus e andar em lugares altos ou desafiadores da vida. Apenas desejam que o Altíssimo elimine as dificuldades no mesmo instante. É quase como se quisesse receber o livramento ou do jeito delas ou de nenhum outro. Em tempos de angústia, Deus nos dá força e capacidade a fim de que superemos a tribulação. Também pode acalmar a tempestade ou guiar-nos por ela até a praia. De ambas as maneiras, Ele sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. 2 Coríntios 2,14. Por que precisamos da força de Deus? Você já confiou a Deus um problema logo que ele surgiu, mas mesmo assim sentiu as suas forças evaporando? Nós somos humanos e não temos como nos manter na batalha espiritual. Quando as dificuldades nos maltratam, precisamos do poder sobrenatural de Deus para nos sustentar. Abacuque asseverou que o Senhor fará os meus pés como os das servas. Abacuque 3,19, parte B. Às vezes, sentimos-nos pesados em momentos de crise, atolados pelo peso das circunstâncias. No entanto, você já viu um cervo correndo? Ele é leve nos passos. Pode estar parado e de repente pular alguns centímetros no ar. Esse animal também é rápido. Ele é muito gracioso ao se locomover e tem a habilidade natural de saltar com agilidade pelas florestas, movendo-se com destreza e velocidade em lugares onde a vegetação é densa. Em tempos de tribulação, o Altíssimo pode fazer de você um cervo. Talvez você comece a constatar que está pesado, caminhando no lamaçal, mas o Senhor pode fazê-lo sentir-se leve, como se os seus pés estivessem tocando a terra. Deus é a força que enfrenta o medo. O salmista Davi sabia o que era experimentar a salvação e o poder de libertação sobrenatural de Deus.
Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? O poder do Altíssimo em nós é força na presença do medo. Davi disse: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Precisamos da força dele para andar pela fé nos períodos de provação, pois o medo tem a capacidade de anular a fé e impedir a libertação e as bênçãos. Na tribulação, Deus faz os seus pés se moverem como os do cervo, leves e graciosos. O Senhor o habilita a enfrentar a corrida espiritual com poder e excelência. Ele o conduz por lugares nunca antes vistos até o ponto de chegada, abençoando você sobremaneira. Júbilo, a chave para a colheita. A sua resposta está demorando a chegar? O Altíssimo lhe sinalizou a vitória, mas ela ainda não aconteceu? Eu vou lhe dizer o que fazer para alcançar o resultado desejado e experimentar a realidade da bênção prometida. Alegre-se no Senhor. Abacuque regozijou-se quando a situação parecia sombria e irremediável. Do mesmo modo, somos chamados a nos alegrar no Senhor a qualquer tempo, nos bons e nos ruins. Ele deseja que nós o louvemos tanto nos momentos de tranquilidade quanto nos períodos de crise. Filipenses 4:4 NVI diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. O que é vitória para você? É a cura física? É a prosperidade financeira? É a mudança de atitude de um filho rebelde? Os filhos de Israel se alegraram quando o cativeiro foi extinto, mas você pode sentir júbilo antes de ver a reviravolta da circunstância. Por quê? Porque você serve ao grande Eu Sou, que pode transformar a situação para o seu bem e a glória dele. Salmo 126, do 1 ao 3, NVI. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Observe o que diz o versículo 2. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Os israelitas, ao se alegrarem no Altíssimo com risos e cantos de júbilo e adoração, deram testemunho aos outros povos de que Deus havia feito alguma coisa maravilhosa por eles. Da mesma maneira, quando queremos ver a manifestação de algo no qual acreditamos, devemos regozijar-nos no Senhor. Leiamos o restante do Salmo 126. Salmo 126, do 4 ao 6, NVI. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Você pode começar a lançar a semente de fé na palavra de Deus enquanto o seu mundo ainda está de cabeça para baixo, o seu coração ferido e a sua mente confusa. Entretanto, se você permanecer na sua confissão de fé, agir com júbilo e tomar posse da força do Senhor, você colherá a sua safra, ou seja, a sua bênção prometida. Com cantos de alegria, voltará do lugar da sua angústia, carregando nos braços os seus feixes, a sua colheita. Existe outra verdade a ser aprendida no Salmo 126. Então a nossa boca
encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Versículo 2, parte A, NVI. Você já deve ter escutado alguém dizer: rir é o melhor remédio. Pesquisas comprovaram que o riso ajuda na cura do corpo físico. A risada desencadeia no cérebro determinados processos químicos, os quais aceleram o processo da cura. Assim, a ciência médica entende que, se um paciente se mantém otimista e positivo, as suas chances de recuperação aumentam. Em contrapartida, se ele é pessimista e deprimido, a probabilidade de melhora diminui. Deus já sabia disso. Ele criou o corpo humano e ensinou: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Provérbios 17:22. Em outras traduções, a alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Nova tradução na linguagem de hoje. E o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. NVI. O riso realmente é como um remédio. É hora de olhar para o Filho, além das nuvens escuras. Seja qual for as circunstâncias que tente tirar sua atenção de Deus e da sua palavra, lembre-se de que você não precisa carregar esse peso. Você pode lançar mão do poder do Senhor e ser capaz de saltar como o servo. Do mesmo modo, pode se alegrar porque, embora as coisas pareçam ruins hoje, o futuro é brilhante e o plano divino se realizará na sua vida. Nenhuma treva pode encobrir a luz das Escrituras, e nenhuma circunstância ou gigante pode dominar a vida de quem está sobre a rocha firme da palavra. Chegou o momento de olhar para o Filho, além das nuvens escuras da adversidade. Ele é presença constante, assim como a sua paz em meio à tribulação, a sua força, a sua salvação e a sua âncora em águas turbulentas. O futuro é repleto de bênçãos, pois você sabe que não está sozinho no mar da vida. Deus o conduzirá a salvo por qualquer tempestade que desponte no horizonte.